Neste vídeo, nós vamos apresentar o B-Side ZT5BQ, uma garra amperímetro bem pequena, bem portátil, com algumas características interessantes. E vamos começar fazendo a primeira impressão dela. Bom, a garra ela tem um tamanho bem interessante, pequenininha, ela é um pouco pesada, né? Eu acho que faz parte, as garras amperímetros normalmente são um pouquinho mais pesadas, né? Porque ela tem também a questão da sensor da garra, né? Então ela é um pouquinho mais pesada e ela não perde essa característica, mas ela tem uma boa pegada, né? Iluminação, hold aqui do lado e 2 botões, ou seja, ela é uma garra smart, não tem seletor, ela funciona de forma totalmente automática. E o que ela tem já de interessante, né? Ela trabalha com Bluetooth. Já me perguntaram, mas para que Bluetooth? Então eu acho que depende muito da aplicação. Aqui no canal, por exemplo, usar um equipamento de Bluetooth me permitiria que eu gravasse a medição através de um celular ou do computador, ao invés de ter que filmar aqui a telinha que às vezes dá reflexo, etc. Então pode ser uma questão interessante. O que mais ela tem? Bom, ela é uma garra completa, ela mede capacitância até 60 milifarads, ela mede diodo, temperatura, então ela vem com termopar simplesinho, né? Mas termopar padrão, tensão até 600 volts, ela é CAT3 600 volts e ela mede corrente até 600 amperes, com a desvantagem que ela é só corrente alternada, ela não mede corrente contínua. E aí, já fazendo aquela minha posição inicial, né, para a bancada não medir corrente contínua é um ponto negativo. Tá? Bom, ela é até 6.000 contagens e, como eu disse, ela tem um tamanho pequenininho, bem interessante. Então, se por acaso vocês não precisam de medição de corrente contínua, então ela pode ser sim uma boa opção, pequenininha, um preço bem acessível. Vou deixar o link aí embaixo para vocês conhecerem. Um pouco duro isso, mas vamos ligar ela e ver ela funcionando. O painel dela é um painel bem bonitinho, vou ligar a luz aqui. Uma luzinha também agradável, fácil de enxergar, fácil de ler. E só tem apenas 2 botões, um que seleciona. Ó, eu não tenho nenhuma ponta de prova, ele não sai da medição de corrente. Legal, né? Ele já tem uma medição interessante. Vou colocar aqui então, ver se ele tem essa inteligência. À medida que eu coloco, ele já entra em automático. Olha que legal, isso é bem legal. Aí eu tenho tensão, capacitância, temperatura em Fahrenheit e automático. Aqui eu estou achando estranho que ele está em tensão, diodo e continuidade. Capacitância, temperatura e não tem resistência. Imagino que o alto, como ele diz aqui em cima, ele mede tensão, resistência e continuidade de 0 a 50 ohms. Ou seja, a gente já sabe que ele vai ter aquele problema de no resistor de 3 ohms ele bipar como continuidade, bem padrão dos produtos atuais. Vamos começar as nossas medições e ver como ele se comporta. E antes que eu me esqueça, ele também vem com esse estojinho, que é muito bom, tá? Bem grosso, lugar para prender o cinto, é um dos melhores aí que apareceu. As pontas de prova são bem padrão, nada demais, não são pontas mal feitas, são pontas até direitinho, mas bem simples, bem fininhas, não são pontas do estilo que eu gosto, né? Pontas de PVC, não muito duros, mas também não macios como poderiam. Ou seja, são pontas comuns, nada demais, nada que dê nenhum demérito, mas que também não é nenhum ponto positivo. Vamos começar com as resistências, começando com a de 1 mega. O mega mediu rápido, perfeito, medição perfeita. 10K, também medição perfeita. 100 ohms.
Ele está na escala de K ali, ó, mas deu 98, ok. Vamos para o 3. Mediu 3 ohms, perfeito. Porém, com bip. 0,38. Não mede. Mesmo com bip, ele não dá nem o 0,3. Vamos para continuidade. Como é comum, né? Quando a gente usa essa continuidade na escala automática, e pelo que eu vejo ele não tem uma escala só para isso, ele tem uma certa lentidão. Então quando eu coloco, ele demora um pouquinho. Ele tem o LEDzinho, que é bem legal, e o bip, né? Mas ele é um pouquinho lento nisso. Opa. Só para não ser injusto, vamos ver se ele tem escala de continuidade que funciona bem. Ó. Quando eu uso no automático a escala de continuidade, ele é lento. Mas quando eu uso na escala de diodos, ele é absolutamente instantâneo. Então quase eu fui injusto com ele aqui. Respondeu bem. Vamos ver a capacitância. Primeiro picofarads. Zero 0,13 tá muito certo, né? 0,13 nano. Mas para mim isso é só o erro dele normal. Vamos para 10 nanofarads. Normalmente dá 9 mesmo, 9, perfeito. 1.5 micro. – 1.497, perfeito. 100 microfarads. 100, normalmente dá 104, aqui deu 103.9, excelente. E o 3.2. 3.2 milifarads, né, ou 3.200 microfarads. Milifarads. 13.200. Excelente. A medição de capacitância dele é muito assertiva, né? Resistor tem o probleminha do bip, mas também mede bem, menos com, claro, a de menos de 1 ohm ele não mede. Vamos ver os diodos. Olha que rápido, muito bom. 0,52, excelente. Vamos ver o LED. 1.7 normalmente dá, né? Lá 1.77, perfeito. Deu um pouquinho mais, porque eu estou mexendo aqui. Olha lá, 1.76. Muito bom e muito rápido, né? Chama atenção a velocidade dele. E vejo que a luzinha fica ligada, né? Tô feliz aí, um inscrito no canal deu a dica de se ficar segurando mais tempo, ativa o modo sempre ligado à luzinha. Eu sei que no dia a dia isso é ruim porque consome bateria, mas quando a gente está demonstrando aqui, ajuda muito. Vamos então às medidas de tensão. DC. Aquele problema, né? Deixa eu soltar. Desse tipo de equipamento e que me incomoda bastante, que é uma pena, né? Porque isso acaba estragando um pouquinho a avaliação do equipamento, que é como ele tem uma resistência menor, a fonte acaba tendo uma resistência, ele acaba bipando na fonte. Então vamos lá, 5 volts para começar. Aí quando eu ligo a saída, ele ativa 5 volts perfeitamente. Vamos para 12. 12 volts, 19. 19, excelente. Eu vou fazer a mudança agora e vou tentar botar nele, apesar dele não ter a questão do milivolt, eu vou colocar os 50 milivolts para ver se ele responde a isso. 50 milivolts, vamos lá, vou ativar a saída. 50 milivolts, ele não consegue ter muita precisão, fica em 32. Ele não se propõe a medição de milivolts, tá? Vamos fazer a medição da tensão alternada, estou no automático, só porque eu falei agora ele desligou a luz. Vou ligar de novo.
Vamos para tensão de corrente alternada. $220. 222, tá variando um pouco aqui, pronto. 222, perfeito. Essa é a medição que normalmente dá aqui. Ele tem algumas coisas a mais, como frequência e NCV. Vou testar o NCV dele. Não. O NCV tem que ficar segurando. O NCV tem a luzinha, tem a vantagem de que o sensor fica aqui em cima. E aí, ó a lanterninha ligada aí. E aí a sensibilidade é boa. Porém, essa questão de ficar segurando, eu acho um pouco chato. Será que ele tem frequência? Vamos medir a frequência dele rapidinho. Então eu estou com uma medição agora de 1 kHz. Vamos ligar a saída. Ele acabou saindo aqui. Frequência. Ativei a saída. 1 kHz está em onda quadrada. Perfeito, 1 kHz, onda quadrada. Vamos tentar uma onda senoidal, 3 MHz. Ele não consegue passar de poucos kHz. 9 kHz ele consegue medir. Se eu vou mais do que isso, ele já se perde. 20 kHz. Agora foi. 80 kHz. Já não marca mais. Ó, se perdeu. Estranho, mas a medida de frequência dele realmente não funciona. Não funciona. Vamos medir com ele agora então a corrente. Eu não tenho equipamento para medida de corrente alternada, então vou fazer aquela ligação de uma lâmpada só para ver se ele mede alguma coisa aqui em termos de corrente. Então, em termos de corrente, vou ligar aqui a luz. Vamos ligar e ver. De 20 a 200. Tá aí. Mediu bem, mediu certo. Com essa luz toda deu para ver. Mas a medição foi perfeita e rápida também. Então a medição de corrente alternada é bem precisa. Vamos então aos pontos positivos e negativos do B-Side, lado B, né? ZT5BQ. Primeiro, a questão da aparência. Ele tem uma aparência bonita, um tamanho bem legal, como outras garras pequenas que a gente já testou aqui no canal. A inteligência dos botões funciona relativamente bem, né? O posicionamento do botão da iluminação e do hold também bons, encaixes bons, um material razoável, bem genérico. Medições. Primeiro, falta escala aí de corrente contínua, né? Somente corrente alternada. Isso é um ponto negativo. As 6.000 contagens é o suficiente, né? Ele é True RMS, mediu bem a tensão, mediu bem a corrente alternada, e ele é um CAT 3600 volts. Uma boa validação para esse tamanho de equipamento. Agora, os pontos negativos dele, para mim, se sobressaem. Não é um equipamento que eu digo assim, vai lá e compra, que eu me emocionei de testar. Não é. Acho que é o primeiro B-Side que eu testo, né? E realmente é um equipamento que, para mim, ficou devendo.
Tá? Então, frequência não mede, resistência dá o bip. Eu acho que isso são pontos muito negativos. Então não é um equipamento que eu acho assim, puxa, esse aqui é legal, aqueles que a gente gosta de mostrar aqui para vocês. Não é. Bom, o que ele tem de diferente? Ele é um equipamento Bluetooth. Isso sim é diferente. O software de Bluetooth que ele usa é o software padrão que todos usam. Acho que é o mesmo fabricante, inclusive, né? Mas é o mesmo software. E agora, assim que eu terminar o vídeo, eu vou mostrar ele conectado e com a tela para vocês verem como conecta ele no Bluetooth. E é isso. Então, pontos negativos dele são essas pequenas coisas que ele tem e que acabam não compensando, porque existem outras opções de mercado que atendem melhor. A não ser que você realmente precise de uma aplicação que vá usar a medição no computador. Um exemplo de medição no computador no celular é vocês precisarem gravar essa medição. Então vocês podem muito bem gravar a tela do celular, deixar gravando a tela e ir medindo. E isso vai ficar tudo gravado, registrado. E essa é uma das vantagens de ter a saída Bluetooth. Então, se não for essa a situação, não é um equipamento que assim tenha me chamado tanto a atenção. Como eu disse, já fiz garras aqui melhores que ela, mas nenhuma que tinha Bluetooth. Só essa aqui, a única garra amperímetro que eu tenho que tem Bluetooth é essa da Beside. Então, se essa for uma necessidade de vocês para uma garra amperímetro, bom, deve valer a pena. Outro ponto aqui positivo para não me esquecer é a caixinha dela, muito boa a proteção. As pontas de provas mediana, padrão de medição de temperatura. Como eu disse, agora todas as garras estão começando a vir com essa opção. E vem até um suportezinho aí para poder se prender na mão, mas é bem fininho, bem simplesinho. Legal que ele tem pode destacar ele, né? Então tá aí. Por hoje era esse aí o review. Era isso e valeu. E não esqueçam, né? Link está na descrição. Agora eu vou mostrar a conexão Bluetooth para vocês. Valeu! Bom, a primeira coisa que ele pede é se vai permitir a localização. Não permito. Permite que grave áudio? Não permito. Permite que acesse fotos e vídeos? Bom, aqui eu preciso permitir se eu quiser gravar, tá? Eu vou permitir. Quer me colocar... Se eu quero receber notificação. Pede para ver a conta. Vou botar como visitantes, tá? E aí ele tem a opção Bluetooth. Vou ligar o meu equipamento e vou acessar o Bluetooth. Vou apertar os dois botões simultaneamente. Ele está piscando já o Bluetooth. Ele está achando o Bluetooth aqui nas minhas configurações, mas lá no aplicativo não. Vamos voltar para o aplicativo. Bom, ele não acha o dispositivo, simplesmente assim. Provavelmente eu preciso fazer o quê? Ativar a minha localização e ativar o meu microfone. Eu não vou fazer isso, porque eu acho um absurdo ter que ligar a posição, dar acesso aonde eu estou e dar acesso ao meu microfone, que eu não vou fazer.
Então, para mim, não funciona o Bluetooth dele também. Só para complementar, né? Não é só a questão do acesso, né? A instalação tem que ser por fora da loja. Então, mesmo que a gente tente instalar e tente dar o download, ele vai com um aviso de nocivo. Não quer dizer que ele tenha algum vírus, mas por ele não estar na loja, o Android, né, o Google não garante, no meu caso Android, a isenção ou que ele esteja livre disso. Então, realmente não vale a pena. 1 hora depois. No fim não resisti e acabei liberando o acesso à localização e alguns outros acessos que ele pediu, mas principalmente a localização. No exato momento que eu liberei a localização, ele conectou o Bluetooth e funcionou muito bem, diga-se de passagem, o sistema via celular. E depois de conectado, mesmo eu desligando a localização, ele continuou conectado e funcionando. Então, na verdade, realmente é um incômodo. Eu me sinto incomodado em ter que ligar a localização para poder ativar essa opção. Mas eu vejo que em muitos sistemas, e não só dos chineses, há exigência de ligar a localização para conectar o Bluetooth num aparelho, né? Um sistema no aparelho. Infelizmente, é uma exigência que eu não gosto, porém, se ativar, ela funciona. Então achei importante, para não deixar esse review pendente isso, comentar e mostrar que sim, ele funciona com a localização ativada e funciona muito bem. Inclusive faz data log, né? Ele guarda as marcações e permite que exporte isso.